A Bíblia diz que depois do reinado milenar de Cristo, Satanás será solto da prisão e ele vai sair para enganar as nações que estão sobre os quatro cantos da terra. Essa passagem é bastante polêmica e bastante complexa também. Alguns utilizam essa passagem bíblica para tentar refutar o pós-milenismo. Isso porque o pós-milenismo ensina que a maioria das pessoas do mundo vai ser salva. Mas como pode a maioria ser salva, sendo que antes do retorno de Cristo, Satanás vai enganar as nações que estão sobre os quatro cantos da terra? Se de fato as nações vão se apostatar da fé depois do milênio, como pode o pós-milenismo ensinar que a maioria vai ser salva? Será que a soltura de Satanás depois do milênio refuta o otimismo histórico do pós-milenismo? Nesse vídeo, irmãos, vamos tentar responder a cada uma dessas questões. Vamos iniciar o nosso estudo fazendo a leitura do texto bíblico que diz: "E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá a enganar as nações que estão sobre os quatro cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. E de Deus desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre." Quando Cristo, o Rei dos Reis, veio a esse mundo, ele prendeu Satanás e trouxe o reino de Deus à terra. A prisão de Satanás não significa que o maligno não age mais no mundo. Significa que a esfera de atuação de Satanás foi limitada por Deus para que o maligno não engane mais as nações. E assim, as nações se rendam ao evangelho de Jesus. Satanás, irmãos, vai permanecer preso até que o reinado de 1000 anos de Cristo se complete. Quando esse reinado de 1000 anos terminar no futuro, Satanás será solto. Ele vai ser solto depois do milênio e antes do julgamento final. Agora, o motivo da soltura de Satanás depois do milênio não foi revelado por Deus. A única coisa que nós sabemos é que o maligno vai ser solto porque essa é a vontade de Deus. O que nós podemos fazer é apenas conjecturar, dizendo que o diabo vai ser solto para que isso sirva de teste final para revelar a verdadeira lealdade e a autenticidade da fé das pessoas. A libertação de Satanás da prisão vai ser algo bem rápido, porque a Bíblia diz no versículo 3 de Apocalipse 20 que importa que ele seja solto por um pouco de tempo. Mas durante esse breve período, ele vai enganar as nações e vai se opor novamente ao povo de Deus. No entanto, Deus vai intervir e o maligno será condenado eternamente. Muito bem, agora vamos entender alguns pontos centrais desse texto bíblico. A frase "como a areia do mar" é uma metáfora que a Bíblia utiliza para falar de grandes multidões. Essa frase aparece, por exemplo, lá em Gênesis 22, versículo 17, falando da descendência numerosa de Abraão. "Que deveras te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar." Aqui em Apocalipse, irmãos, essa frase é usada para falar de um número muito grande de pessoas que serão enganadas pelo diabo quando ele for solto depois do milênio. E o número de pessoas é de fato incalculável. Não é à toa que a Bíblia utiliza a frase areia da praia para falar a respeito disso. Outra expressão que nós encontramos aqui é Gog e Magog. E ao mencionar essa frase, João nos leva diretamente para Ezequiel 38 e 39. Lá em Ezequiel, Gog é o líder de uma nação do norte que se levanta para atacar Israel nos últimos dias. Essas nações são inimigas de Deus e do povo de Deus. Aqui em Apocalipse, João utiliza esses nomes de forma simbólica para representar as nações rebeldes e inimigas de Deus. João adapta esses termos para falar das nações que vão se aliar ao diabo depois do milênio, durante a última batalha. Essas nações vão se rebelar contra Cristo, mesmo depois de tanto tempo vivendo debaixo da influência do cristianismo. Mas agora, irmãos, note algo muito importante aqui. Essas pessoas vão viver debaixo da influência cristã, mas de maneira superficial, sem ter experimentado uma verdadeira transformação. Essas pessoas que vão se rebelar contra Cristo depois do milênio não são pessoas que possuem a fé verdadeira.
Elas estarão apenas culturalmente ligadas ao cristianismo. Tente imaginar comigo a seguinte realidade. Depois de muitos e muitos anos, o evangelho se torna predominante em todo o mundo. O evangelho cresce, salva a maioria da população e os padrões bíblicos passam a governar a sociedade em todos os setores. E aqui entra o ponto importante. Mesmo com a maioria da população salva, ainda vai existir pessoas ímpias na Terra. Mas acontece que essas pessoas ímpias vão viver dentro de uma sociedade moldada pelos valores do cristianismo. Como resultado, elas vão ter que se conformar externamente a esses padrões, mesmo não crendo em Jesus e mesmo não aceitando o que a Bíblia diz. Então, o que nós temos aqui? Nós temos pessoas ímpias que não nasceram de novo, mas que devido à predominância do cristianismo no mundo, elas se tornaram cristãs culturais. Então, quando Satanás for solto depois do milênio, é claro que ele vai conseguir enganar os cristãos culturais. Essas pessoas não vão perder a oportunidade de se rebelar contra o reino de Deus e contra os cristãos verdadeiros. O homem natural não aceita as coisas do Espírito. Para ele, tudo isso não passa de loucura. Mas diante disso, irmãos, ainda surge uma pergunta que gera inquietação em nós. Antes de Cristo voltar, a maioria da população mundial será composta de cristãos verdadeiros ou de cristãos culturais? Colocando de outra forma, a maioria será salva por Deus ou a maioria será enganada pelo diabo e condenada para sempre? A resposta é que a maioria será salva por Deus. Em primeiro lugar, você não pode esquecer das promessas bíblicas que falam da conversão de todas as nações. Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor. E todas as famílias das nações adorarão perante a tua face, porque o reino é do Senhor e ele domina entre as nações. O texto é claro dizendo que todas as famílias das nações vão adorar perante a face do Senhor. Isso indica não apenas um número grande de pessoas, mas a maioria da população do mundo. Ora, se a maioria vai ser enganada e condenada, então esse salmo perde totalmente o seu sentido. E em segundo lugar, muitos não significa a maioria. Depois do milênio, o diabo vai enganar muitos, como a areia da praia do mar. Mas esses muitos não indicam a maioria das pessoas do mundo. Uma coisa é diferente da outra. Por exemplo, imagine uma grande festa onde um aniversariante chamou 1000 convidados para o evento. Desses 1000 convidados, 400 pessoas eram intrusas. Elas entraram ali sem nenhuma permissão. Daí eu te pergunto, 400 intrusos numa festa é muita gente? É claro que é, mas não é a maioria dos convidados. Então, muitos não é a mesma coisa que a maioria. Quando o diabo for solto, ele vai enganar muitas pessoas, mas ainda assim, o número de verdadeiros convertidos será maior. Irmãos, o evangelho está crescendo na Terra faz mais de 2000 anos. É simplesmente impossível que até o retorno de Cristo, o número de condenados seja maior. E aqui eu encerro deixando para você uma reflexão importante. Você é um verdadeiro convertido que foi regenerado pelo Espírito Santo de Deus, ou você segue a fé cristã por algum outro motivo? Talvez pelos amigos da igreja, ou porque você acha interessante os ensinos bíblicos, ou porque você quer conhecer uma nova religião, enfim. Não se esqueça das palavras de Jesus que disse: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E ele também disse: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Eu espero que a razão do seu cristianismo seja somente a pessoa de Cristo Jesus.